Fala, meu irmão Gilmar, boa noite, tudo na paz? Tudo na paz, Maico? Tudo tranquilo aí, meu querido? Tudo tranquilo? Hoje, hoje, hoje nós vamos abordar um tema, embora nós não somos o profundo conhecedores, né? Mas eu passo por experiências aqui na minha casa e acredito que você também passou. Enfim, mas nós temos aqui um texto bíblico em que nos fortalece, né? Que nos dá o alento, que é a respeito de depressão. Tem um texto bíblico que está em 1 Reis, capítulo 19, que é a respeito da vida de Elias. Elias, o profeta Elias, né? Vou só resumir rápido aqui para não ler, porque é um texto grande. Mas ali Elias passou por processo de depressão, né? Ele ficou depressivo. Tanto que ele ficou depressivo que ele pediu a morte, que Deus o matasse, que ele não queria viver mais, né? E a depressão ela te leva a esse final, né? Então, ele, depois de ter travado uma batalha grande com 450 profetas de Baal, Baal era um deus da agricultura, né? Era um deus em que eles ajoelhavam, buscavam ele como Deus da vida deles. Então, Elias convidou a que trouxesse os 450 profetas de Baal e ele sozinho iria buscar o Deus dele, que é o Deus verdadeiro e que é hoje o nosso Deus, né? Então assim foi feito. Os 450 profetas de Baal oraram a noite inteira, buscaram, pediram e nada aconteceu. Aí é onde entra Elias. Elias então orou a Deus e pediu fogo e o fogo desceu no altar, queimou tudo, não sobrou nada. Então todos viram que Deus era o Deus verdadeiro, Deus vivo, né? E assim mataram todos os profetas, 450. E Jezebel ficou com raiva de Elias ter matado os profetas dela, que prometeu matá-lo, né? Enfim, e Elias, com medo, fugiu para o deserto, tá? Então são processos. Por exemplo, Elias era um homem corajoso, um homem temente, um homem que tinha fé em Deus. Ele não deixou de ter fé em Deus, mas ele fracassou. Ele entrou em depressão. Ele ficou com medo de morrer e fugiu, né? E foi para o deserto. Quem vai para o deserto vai buscar o quê? Morte, porque deserto é um lugar perigoso, é um lugar onde você não tem água, passa fome, né? Não tem fast food, não é verdade? Então, ele fugiu. Mas Deus cuidou de Elias. Deus mandou alimento para Elias, mandou que ele dormisse, descansasse. Ele comia e descansava, até se recuperar. E depois Deus ordenou que ele andasse 40 dias e 40 noites, e que fosse para onde Deus tinha pedido. Enfim, existe depressão, a depressão é complicada. Eu sei que nós aqui não somos profundos conhecedores, mas vamos deixar um pouquinho das nossas experiências para mostrar para o nosso internauta aí. Tá certo, Mike? Realmente é um assunto bem complexo, né? É um assunto que carece cuidados até para explanar, né? Devido à É, grande dificuldade. Porque, assim, o que a gente vê muito, e as pessoas têm essa dificuldade, é exatamente a compreensão do tema, né? As pessoas, elas por vezes, talvez sem querer, menosprezam o tema, não sentem o quão complexo é e fazem suas colocações de maneira muito simplista. Ah, é assim, é assado. exato. A questão da empatia, que se colocar no lugar do outro, é até mais difícil nesses casos, porque a pessoa ela acha que ela sabe, ela pelo menos tenta se colocar no lugar do outro, mas o quão difícil o assunto é que esse exercício se torna quase que inviável.
você se colocar no lugar do outro. A não ser que realmente conviva, a não ser que esteja o tempo inteiro acompanhando, vendo o dia a dia, e aí a pessoa começa a entender um pouco mais. Ela começa, até para poder dar uma dica, até para poder dar um conselho para quem talvez esteja nos assistindo, talvez esteja passando por esse momento difícil. Não é simplesmente a gente chegar aqui e falar, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Não, não é assim. É preciso até mesmo ter a vivência da situação em si. Né, meu irmão Gilmar? É isso aí. Eu, por exemplo, passo por isso até hoje, dentro da minha casa, né? E dentro desta leitura de 1 Reis, capítulo 19, Elias teve 5 pontos que hoje você se coloca no depressivo. Quer dizer, o que o depressivo vive. Medo, primeiro ponto. Isolamento, quando Elias foi para o deserto, né, e teve medo, fugiu, foi para o deserto, se isolou. A carência de pessoas, né, a falta de pessoas, ele inclusive não quer se isolar. O desejo de morrer, porque Elias pediu a Deus que matasse ele, e aqui nesse caso ele entra para o depressivo, a vontade de morrer que ele tem, às vezes chegando até alguns a suicídio, né? E a frustração, ele vive numa eterna frustração, né? Ele convive com isso. Imagina você conviver com frustrações dentro de você e você não saber como resolver. Neste caso da leitura bíblica. E como Deus tratou Elias? Deus tratou com alimento, né? Mandou para ele lá um anjo para alimentá-lo, enfim, esperou que ele recuperasse, que ele dormisse, e é assim mesmo. O depressivo, quando ele está muito agitado, ele tem que tomar remédio para descansar, para poder, ele come mais, né? Ele dorme mais, às vezes, em alguns casos, dorme mais, outros, é preciso de dobrar medicamento para que ele tenha sono. Então, é uma complicação, mas Deus tratou Elias, e Deus dá para mim, para você que está nos ouvindo, essa condição de quando nós buscamos o Senhor, Ele fortalece nós que tratamos dos nossos doentes, daqueles que necessitam da nossa presença. E a nossa presença para aquele que está com depressão, muitas vezes, é servirmos e emprestarmos o ouvido. É ouvir. Em muitos casos é ouvir. Não adianta dar lição de moral, não adianta dizer que Deus é bom, não, ele não está nem aí para nada disso. Porque existe uma confusão dentro dele, existe uma frustração tão grande que parece um monstro para ele. Sabe? Então, é nesse sentido, tá? Confie em Deus, busque para poder você ter forças para tratar e orar muito a Deus, para que Deus cure, para que Deus dê a saúde, restabeleça a saúde, entendeu? É verdade. Eu tive uma situação que eu pude presenciar por um tempo, que foi minha mãe, né? A minha falecida mãe, ela teve depressão e realmente a situação é muito complicada. E só quem está junto observando mesmo para perceber, né, que a gente precisa de ter cautela, a gente precisa de ter amor, compreensão e realmente não adianta no momento onde está mais intenso ali, você querer ficar falando, querer dando instrução, não adianta. É importante que aqueles que lidam com essa situação, com pessoas depressivas, é importante que você aprenda a ouvir. Sabia que nós temos que aprender tudo isso? Porque no início eu resistia a isso, ou melhor, não resistia, eu não dava atenção. Eu achava que era conversa fiada, eu achava que não queria nada, eu achava que queria boa vida, que não queria se esforçar, que não queria... Mas hoje eu vejo que não é nada disso, isso não passa pela cabeça do depressivo, sabe? A mente, ela ferve de situações em que ele se sente impotente, ele se sente incapaz, ele se sente com nada, sabe?
Então, é importante, sim, que nós nos preparemos para poder vencer essa batalha, que não é fácil, mas conseguimos vencer, tá? A gente vai passo a passo, e muitas vezes nós só temos que dar ouvido. Deixar falar, deixar desabafar e pronto. E quando você der alguma opinião, dê a sua opinião até o ponto em que ele diz, não, agora chega, acabou, não quero ouvir mais não, quero deitar, quero descansar, quero mais não. Você tem que parar, entender e bater em retirada e deixar a pessoa sozinha. Mas eu queria tocar num ponto aqui que você tocou antes aí, da sua tia. Da minha mãe, né? Que, a sua mãe, foi relatado aqui para mim, no caso, o meu depressivo, ele diz que é o seguinte, muitas pessoas acham que aqueles que suicidam, que têm vontade, eu quero morrer agora, eu vou morrer, eu vou pular, eu não vou pular, não é nada disso, não é nada disso. O que é o suicídio para o depressivo? São segundos em que a mente trabalha e ele quer cessar, encerrar tudo ali, e ele faz. E dependendo da situação em que ele fizer, pode ser que não aconteça, mas dependendo, não tem mais volta, sabe? Então, é bem complicado, não é da forma que nós pensamos, que nós achamos. Não é um querer por querer, é algo que não está sob o seu controle, entendeu? O caso, sim, o caso da minha mãe, ele teve um prazo, ocorreu aí durante um pouco mais de 2 anos, tá? E realmente foi uma transformação mesmo que aconteceu com ela, no sentido que ninguém sabia daquilo, né? Começou com uma tristeza, ela começou a ficar triste, e dali o negócio foi avançando, foi crescendo, e passou por esse período aí que ficou um pouco mais de 2 anos, até que depois veio retrocedendo, né, o nível ali, e ela foi, de certa forma, foi evoluindo positivamente. E teve tratamento com os remédios, tudo direitinho, procurou especialista acompanhando. Então, assim, foi algo passageiro. Mas, às vezes, acontece do tempo passar. Cada caso é um caso. Então, tem casos que é mais simples, que é mais rápido, passa, e outros casos perduram muitos e muitos anos. Isso. Não é verdade? É verdade. Como é que você relata um pouco essa experiência sua, assim, com um caso que ele já está, né, perdura por muito mais tempo? Olha só, e é bem mais tempo mesmo. A gente leva nos médicos, faz os acompanhamentos, né? Toma os remédios, são muitos remédios fortíssimos, né? E existe uma outra situação que aconteceu para agravar mais ainda a depressão, que ele está perdendo a visão porque ele está com ceratocone, entendeu? E o ceratocone está atrapalhando a visão dele, tanto é que ele não dirige mais, né? Então veio mais ainda agravar, porque ele fala que se sente um nada, e sabe? E aquilo que ele mais gosta de fazer, dirigir, ele não pode fazer mais, entendeu? Então agravou mais ainda, sabe? Quando você acha que a coisa está progredindo positivamente, veio algo para poder jogá-la no chão de novo, e, sabe? E a coisa parece que não tem fim. Mas eu não desisto, eu busco a Deus sempre, todos os dias, oro muito por Ele, oro pela minha família, né, no modo geral, para todos, para aqueles que eu não conheço, mas a gente tem que buscar Deus, é Deus que me fortalece. E te digo uma coisa, se não fosse Deus na minha vida, talvez eu não estaria aqui hoje, sabe? Estaria praticando outras coisas que não agrada a Deus e que desagrada a família, que seria talvez praticando bebida, praticando alguma coisa fora de casa, para fugir da situação que é pesada, que não é fácil, ela é pesada. Eu cheguei no início até a fazer tratamento também,
psiquiatra, né? Para poder suportar a carga, para suportar e saber como lidar com ele. E te falo uma coisa, Maio, até hoje eu não sei como lidar direito, porque isso não é receita de bolo. A minha esposa também não sabe, sabe? Tem horas que você acha que está fazendo a coisa certa e você depara que tá errado, peraí, não é assim não. Meu Deus, não é assim não, sabe? Então é muito melindroso, é muito difícil. Eu só te digo uma coisa, requer muito, mas muito amor da nossa parte para com ele. Por quê? Porque para quem tem a depressão, se você está doente ou não, se você chora ou não, se você gosta ou não, isso para ele não interessa. Não faz sentido para ele. Sabe? É isso que as pessoas têm que entender. Tem que entender. Aí você fica do outro lado, pode falar assim, mas então o que fazer? O que fazer? Acompanhamento médicos, acompanhamento psiquiátrico, remédio, atendimento com a parte da especialista, né? Enfim, não pode deixar de levar, não pode deixar de participar, não pode deixar de estar presente. É o que consegue ainda dar uma vida melhor para todos nós. Porque toda família, ô Mike, sofre. Toda família sofre. Entendeu? Ô, Gilmar, é aquilo, né? Quem ouve falar é uma coisa. Agora, quem vive o dia a dia é outra coisa. Então, assim, para quem tá assistindo esse vídeo agora, né, tá acompanhando a gente aí nesse tema, esse tema, volto a dizer, ele é bem complexo, não é um tema fácil, né? E aqui o canal é Vivendo com Deus. Só que vivendo com Deus exatamente, não é vivendo no mundo de... como é que é? O mundo encantado, o mundo fantástico. Da Alice, País da Maravilha. Alice no País das Maravilhas, não é isso. Então, vivendo com Deus, a gente sabe que a gente está nesse mundo e que nesse mundo a gente passa pelas coisas que tem nesse mundo. Não é verdade? Exatamente. Assim, qual é o conselho que você dá para quem está assistindo esse vídeo com respeito, assim, que tem alguém próximo? Às vezes a pessoa perde a paciência, às vezes a pessoa acha que quem está nesse quadro depressivo está ali, vamos na linguagem popular, está dando um migué, está meio que, né, zoando mesmo. Qual é o conselho que você dá para quem está realmente ali, próximo, para quem está vivendo junto? Olha, eu no início achava isso, que era migué, como diz aí fora. Sim. Mas hoje, depois de alguns anos, né, eu vi que não é nada disso. E hoje mais ainda, com Deus na minha vida, mais ainda, eu tenho entendimento, procuro buscar entendimento maior. Eu digo para você que está do outro lado o seguinte, não é conversa fiada, não é mentira, é uma dor insuportável que a pessoa tem e sente. Ela não tem gestão nenhuma sobre aquilo que ela sente. Eu te garanto que por ela, se fosse por ela, ela não estaria nessa situação. De tomar uma mão de remédio, de ter que estar indo diariamente em psiquiatra, em psicólogo, de estar buscando, né, tentar viver de uma forma melhor. Que você seja humilde para reconhecer que você precisa mudar, que você precisa de apoiar, que você precisa de ouvir mais, que você precisa de falar menos, de criticar e dar apoio, porque é uma dor insuportável que eles sentem. É muito difícil. É uma tristeza profunda, além de tristeza, aquela tristeza de morte. Não é tristezinha, é tristeza de morte. Aquilo que Jesus sentiu quando suou, né? Suor e sangue. Ele sentiu ali tristeza de morte, tristeza de fim. Ali seria o seu final aqui na Terra, sabe? Então, é doloroso. Eu passo para você, que eu posso falar para você é isso, seja humilde, entenda, compreenda, persevere na humildade com ele, ouça, colabore,
vai somando forças na família para que vocês tenham um ambiente mais agradável que proporciona uma situação, uma vida melhor para ele, pelo menos dentro de casa. Porque na rua ele não vai ter. Tá certo? E deixe de criticar. O caso de Elias, por exemplo, a gente percebe na palavra que primeiro ele faz algo estrondoso, né? Ele faz algo grande, não é isso? E logo em seguida ele ouve uma ameaça. E nessa ameaça ele sente um medo muito forte. Então, quer dizer, no caso dele ali, a gente percebe que tudo começou ali quando aquele medo entrou ali no coração dele, né? Aquele medo entrou e ele deixou ser levado ao ponto que ele foi cada vez tentando fugir, e aquilo foi piorando. Exatamente. Ou seja, quanto mais a gente tenta fugir, mais as coisas pioram. Mike, né? Existe duas depressões, assim, que é conhecida, né, que o pessoal... São dois tipos de depressão, que uma é chamada de endógena, que é aquela que nasce, que tem um histórico familiar, né, que já vem lá de trás. E existe uma depressão que é circunstancial. É a que Elias teve. Foi de acordo com a circunstância. Como ele sofreu ameaça de morte, o medo tomou conta. Foi o gatilho, né? Foi o gatilho. O medo tomou conta dele. Quando o medo tomou conta, ele quis fugir, e fugiu mesmo, e se sentiu ninguém. Ele falou, já fiz tudo que tinha que fazer, não sou mais nada. Enfim, fugiu, né? Foi ficar só. Ele queria ficar só e fugir da morte naquele momento, né? Mas lá na frente, ele orou a Deus e pediu que Deus tirasse a vida dele, para você ver que tamanha profunda estava a depressão dele, sabe? Então, é importante que nós saibamos disso, tá? De repente são gatilhos. Por exemplo, você pode ter algum ente querido seu que faleceu e você era apegado demais, e isto já foi um gatilho para aquela depressão. Tem várias situações em que pode se tornar um gatilho. Nós não sabemos, não é? O que nós sabemos é que temos que dar apoio. O que nós sabemos é que nós temos que aprender a viver com o depressivo, porque é completamente diferente de viver com aquele que é normal, que não tem nada. Porque o depressivo, uma palavrinha errada, você pode ser um gatilho para um suicídio, sabia? Porque nós é que temos que aprender a conviver com ele, não ele aprender com a gente. Nós temos que aprender tudo de novo. Essa é a verdade. Entendeu, Mãe? E aprender a conviver, ele começa pelo respeito. Respeitar a situação em si, não menosprezar. Aliás, ao contrário, considerar tão importante o tema ao ponto de tratar com carinho, de respirar fundo, de procurar estar junto, né? Como você disse, dar mais atenção, ouvir mais do que falar. Então, aquele ditado popular que a gente tem 2 ouvidos e uma boca é para ouvir mais. Exatamente. No caso aí, ele se aplica muito mais ainda, que é dar atenção realmente. E, assim, exatamente. Eu suponho que algumas coisas, ô Gilmar, algumas coisas que a gente pode contribuir é válido. Né? Como que a gente pode contribuir? Primeiro, fundamento. Dar atenção, sempre ouvir. Carinho, compreensão. Agora, em termos assim de ações, a gente sabe que nem sempre vai dar para falar, porque, como você disse, às vezes ele está ouvindo, mas de repente, não quero mais, não quero ouvir. Quer dizer, é típico mesmo, isso pode acontecer. Agora, nos momentos que dá para falar e que a pessoa está sendo ouvida, ou seja, quem está próximo de quem está com depressão está sendo ouvido. O que seria interessante, o que poderia contribuir, aproveitando essas oportunidades, se é que a gente possa chamar de oportunidade, ou seja, esses momentos de lucidez, o que pode ser feito? O que a gente pode contribuir?
Muito bem, que pergunta boa. O que nós podemos contribuir? Eu procuro fazer aqui em casa, quando há essa abertura, que não é sempre nem toda hora, você nunca deve apontar o dedo, sabe? Palavras que apontam o dedo, necessariamente não o dedo aqui, mas palavras que apontam, sabe? Aquela pessoa. Mas você deve convidá-lo aí entra, aí praticar algum exercício, sabe? Colocar nele, procurar ver se ele tenha o prazer de ir jogar uma bola, de ir conversar com alguém, de receber alguém em casa, sabe? São essas coisas em que você tem que ir colocando aos poucos, e sempre colocando de forma que não magoe, que não pareça que você está impondo, porque se isso ele sentir, acabou a conversa, não tem mais conversa, sabe? Então, nesse caso, então tá falando é aquilo que a gente fala, é muito delicado. Nesse caso, a gente está falando de estratégia, então, né? Estratégia. De estratégia. Tem que ter estratégia. Às vezes pode ser que seja um cenário propício para um insight que vem ali na hora. Você fala, poxa, se ele está gostando, se ele está curtindo, então que tal incentivar? Que tal desenvolver? A gente não está dizendo é isso ou é aquilo, mas aquilo que possa contribuir. Né? Como, por exemplo, o exercício físico. Se for o momento oportuno, não é verdade? Então, exatamente. A gente tá falando se ele se agradar. A gente está falando de estratégia, então, né? Isso. Exato. Ou seja, além da gente aí acontece que nessa. Desenvolver estratégias, buscar desenvolver, compreender. Isso. E a partir disso falar, poxa, no momento oportuno, tem alguma estratégia que possa ser aplicada? Alguma coisa que possa ser oferecida aos poucos? Não é verdade? Exato. Isso. E se isso for positivo, você tem que dedicar o tempo a ele, sabe? Você não pode deixá-lo sozinho, você tem que dedicar esse tempo com ele, né? Ele deu essa oportunidade, ele aderiu à sua ideia, opa, já é um avanço. Então vamos praticar. Hã? Estar junto, né? Não entendi. Estar junto. E fazer junto, estar junto, mesmo que eu não possa, mas vamos lá. Sabe? A negativa, ele já tem. O que é importante nós buscarmos é a positividade e fazer as estratégias para que essa positividade venha, de alguma forma, dentro daquilo que ele busca, que ele vai buscar, né? Não que eu queira necessariamente, mas o que vai agradar a ele. Sabe? Então é esse trabalho. E isso exige tempo, isso exige perseverança. Às vezes não acontece hoje, daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias, um mês, sabe? Você tem que ir acompanhando, você tem que ir, né? Tomando conta da coisa, para que na hora que ele precisasse, está ali. Ô Gilmar, isso a gente está falando de atitudes. A gente está falando, né, do dia a dia, junto com a pessoa. De ações, né? De ações. Mas como que a gente pode tirar proveito, e para quem está nos ouvindo agora, como cristãos, a gente possa tirar proveito da palavra, se inspirar, se encher de Deus, para que Deus, enchendo a nossa vida, a gente possa dar, a gente possa doar. Qual a importância do cristão desse tema? Esse tema e como que o cristão possa conduzir dessa maneira espiritual também. Então, ô Maico, eu vou falar por mim, as minhas ações aqui dentro da minha casa, o que eu faço, o que eu pratico. Eu, muitas das vezes, o dia que ele me recebe no quarto, que ele fala, pode entrar, eu entro, e aí, meu filho, beleza e tal, aquele bate-papo rápido, né, assim, tranquilo, e começo a fazer algumas colocações bíblicas para ele. E ele é muito inteligente. E quando ele se interessa, ele fala, e assim, isso. Ele começa a fazer perguntas. Aí nós vamos na palavra e vamos buscar a palavra. Essa é a estratégia que eu uso com ele. E muitas vezes, ele dormindo no quarto dele à madrugada, eu vou lá para fazer oração para ele. Sabe? Joelho, ponho as minhas mãos sobre ele
e faço as minhas orações. É o que cabe a nós, como cristão, buscar a presença de Deus. E Deus faz por ele através de nós. É importante que saibamos isso. Deus faz para ele através de nós. Não é? Quando existe aquele ditado aí que as mamães dizem: mãe de pé de joelho, filhos de pé. É verdade. É verdade. Quando nós buscamos a Deus, com certeza ele ouve. Tá? Então essa é uma estratégia que eu uso para falar da palavra de Deus para ele. Então tá bom. Eu acho que a quem está nos assistindo aí nesse vídeo, que possa ser abençoado com essas palavras. A gente não está falando aqui do que eu acho, do que... Não, a gente está falando de experiência prática, de algo do dia a dia. Que isso possa servir, esses exemplos possam servir para você que está nos ouvindo, para que você possa realmente compreender melhor o cenário. Para que você possa ter em Deus buscar mais também ao Senhor, né? Mas que possa ter essa compreensão, essa clareza, que não adianta ficar apontando o dedo, não adianta... a gente falou o termo aí, o miguezinho, né, que a gente falou no início do vídeo, né? É um termo mais popular, né? Mas não adianta. É aceitar a situação e outra. Tudo é com Deus. A gente faz a nossa parte de orar, de buscar, de entregar. A gente tem que viver o evangelho, viver o cristianismo. Agora, dar atenção, isso aí. Amar o próximo é o quê? É estar junto, é dar atenção, é cuidar, é zelar. E isso a gente precisa compreender, a gente precisa fazer. Então, eu acho que o recado aí, a essência de tudo, é a gente saber que Deus pode todas as coisas, toda autoridade, todo poder está nele, e a gente não tem dúvida nenhuma disso. Porém, a gente está mostrando aqui um exemplo da palavra, onde o profeta Elias ele passou por essa situação também. Isso mostra o quê? Isso mostra que é passivo de acontecer com qualquer um de nós. Então, que nós possamos ter a sensibilidade do tema, que não é um tema fácil, é um tema complexo. Eu diria até ao irmão Gilmar, que é o seguinte: por mais conhecimento técnico que o médico tenha, por mais estudo que ele tenha feito, talvez ele não viveu do outro lado, talvez ele não sentiu, não é verdade? Talvez ele não experimentou, talvez ele não sentiu o que a pessoa que está vivendo a depressão sentiu. Então, Mário. Não é desrespeitando a profissão, ao contrário. Não, lógico. Ele tem a contribuição, tanto que a gente está falando o tempo inteiro disso, buscar ajuda profissional, buscar ajuda em Deus, estar junto, colaborar. Porém, até para o médico que estudou, ele talvez não viveu, talvez mesmo não viveu o outro lado. Então, só quem realmente está vivendo que sabe. Então, se a gente consegue, num exercício de empatia, buscar compreender ao menos, então a gente começa a ajustar nossas ações. Ajustar nossas ações para ajudar, para contribuir. Não é verdade? É verdade. Ô, Mário, eu passo para você que está aí do outro lado o seguinte: assim como aconteceu comigo, eu aprendi a conviver com quem tem depressão. É preciso mudar muita coisa no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso conviver, no nosso compartilhar com a pessoa, né, que está depressiva. Então, eu deixo para você aqui que você consiga mudar a sua forma de agir, de acreditar que é uma doença severa, perigosa, de que Deus nos dá força, nos apoia, Ele está conosco quando nós buscamos e entregamos na mão dEle, mas que nós também temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é essa: é conviver com o depressivo, é facilitar a vida do depressivo, enfim, dar todas as condições em que nós podemos dar. E buscar a Deus junto com Ele, para Ele, e mesmo quando Ele está dormindo. Tá bom? É o que eu deixo para você, porque Deus é um Deus fiel, Ele faz. Nós vimos aqui na vida de Elias
que ele o alimentou, que ele esperou ele dormir, descansar à vontade. Exatamente. E deu o tempo dele para que ele se fortalecesse, e Deus o fortaleceu, e assim ele caminhou 40 dias, 40 noites. Enfim, Deus é Deus. Criamos e colocamos em prática. Então que possamos aí nesse viver com Deus, né? Que é o tema aí, né? O título aí desse canal, né? Você que nos acompanha, que você possa viver com Deus nos mínimos detalhes também. E esse é um assunto que carece de um esforço para viver com Deus nesses detalhes, da sensibilidade, da percepção, do entendimento, compreensão, não é verdade? Então, assim, que você possa ser muito abençoado com esse tema. Pois não, João. Só para fazer uma colocação aqui. Você, quando ama uma namorada e ela te ama, é maravilhoso. Mas quando você ama uma pessoa que não te ama, aí é que eu estou fazendo essa comparação com o depressivo. Não é que ele não te ama, mas o amor dele não é igual ao seu. Porque para ele tanto faz se você... que jeito você está. Então, é isso que nós estamos falando, de amor. O amor, ele tem que ser como se amasse aquele que te ama. Entendeu? E Deus... E isso exige de nós. E Deus é amor. E Deus é amor. E isso exige de nós. Existe muita mudança. Mais do Senhor que possamos transbordar o amor. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Tá bom. Entendeu? Eu vou pedir... Por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu vou pedir você que ainda não se inscreveu no canal, que você possa se inscrever, dá o seu like, comenta aí abaixo, que à medida do possível a gente estará respondendo aí os comentários aí. Então fique com Deus. Gilmar, muito obrigado aí por essa palestra aí que você... Queridos, manda o seu like. Dê o seu like, nos ajude. Estamos aí trazendo para vocês aí, vivendo com Deus na nossa prática, no nosso dia a dia, com simplicidade, com humildade. Colabore conosco. Fique na paz, todos vocês. Até a próxima, meu irmão. Fique na paz. Nos vemos. Até a próxima.